Segundo o Future of Jobs Report 2025, aponta que o pensamento analítico e solução de problemas é a capacidade central considerada essencial por 70% dos empregadores. É um dado do Fórum Econômico Mundial. Mais alguns dados. Contratação no Brasil. Dificuldade de contratação no Brasil, e a gente vai falar de mundo também. Cerca de 80% dos empregadores brasileiros relatam dificuldade em encontrar talentos com habilidades necessárias. E a gente já consegue entender o tamanho do problema aí. Isso aí é um dado da Manpower. Além disso aqui, o que a gente tem? Vagas não preenchidas globalmente. Estima-se que a falta de qualificação profissional possa ser da ordem de 85 milhões de vagas em aberto até 2030. Ou seja, não falta oportunidade, falta quem ocupe a cadeira. E são novas capacidades. Então, as pessoas reclamam muito a gente vê, não tem oportunidade, eu gostaria de ter uma condição melhor, eu gostaria de remunerar melhor, mas será que a gente está realmente disposto a resolver problemas? Quando a gente montou o negócio aqui, a Concepto, o que a gente internalizou? Que eram os caçadores e resolvedores de problema. Porque só assim a gente poderia conseguir realmente fazer negócio, conseguir diferenciação. Então, seja um profissional ou uma empresa, se não estiver disposto a resolver problemas reais e se desenvolver para isso, não vai ter tração. A gente brinca muito. E tem muita gente procurando emprego e pouca gente procurando trabalho. Trabalho existe. É emprego que muitas vezes não... O emprego que eu quero dizer, pessoal, independente se é seletista ou PJ, tem oportunidade. Mas será que a gente está querendo resolver problema? A gente procurando emprego e a gente empregada que é muito boa. Acho que o ponto aqui é justamente gente intraempreendendo, pessoas incríveis. Perfeito. Trabalhando, mas vendo aquilo como um desafio. Dia após dia, a gente estava falando com o Davi vai editar aqui, né? ele tá no Panamá, ele falando, todo ano ele faz uma reflexão. Hoje ele atua dentro de uma empresa. Qual o desafio do próximo ano? Então, eu entendi o desafio, fiz a venda internamente, tem muito problema para resolver, eu vou ser útil aqui, então eu tenho certeza que pelo menos mais 2 anos de projeto eu vou empreender aqui. E isso é muito bonito, né? Ver a sua carreira, independente se você está empreendendo internamente como uma empresa, empresário, ou se você está empreendendo a sua carreira. Isso é muito bonito. Porque você está sendo útil, usando seus talentos ali no seu dia a dia. E é isso, quem tem essa mentalidade vai crescer, vai continuar sendo... Esse é o futuro. Sendo disputado pelas maiores empresas. É o tal do você SA. Exato. Cada pessoa, uma empresa. Não precisa ser PJ para isso, pode ser seletista. É um regime de contrato apenas. É o você SA, você empreender sua carreira e resolver problemas, endereçar a tua jornada. Perfeita análise. Legal, gente. Falando de negócio, então. Atenção às pessoas. Oportunidade não falta, as pessoas precisam se desenvolver. Negócios, algumas estatísticas muito rápido. 36% dos consumidores buscam customização de produtos. Tá? Isso é um dado da Forbes. Personalização gera até 40% a mais de receita para empresas líderes. Isso aqui é um dado da Forbes mais McKinsey, um estudo específico. 71% dos negócios ou dos consumidores esperam comunicações e ofertas personalizadas. É um dado da McKinsey. E por último, não menos importante, 89% dos líderes creem que personalização é crucial nos próximos 3 anos. É um dado aqui da Twilio. É bem impactante. Eu esqueci de um aqui. 80% dos compradores preferem experiências customizadas, segundo a Instapage. E aí, será que tem espaço para a gente poder gerar valor, margem, crescimento, faturamento, top line, bottom line, receita, lucro? Será que tem espaço, pessoal? Isso aqui é tudo dado de mercado, de grandes referências mundiais. Na verdade, a gente não tem mais espaço para o modo de operação atual, né? Antigo, né? Ou seja, aquilo que você faz, né? Se na verdade serve para todo mundo, né? Chegou num ponto que não vai servir para mais ninguém, né? Então, até porque o GPT resolve muita coisa, aí, né? O jogo virou, né? Na verdade, o jogo virou. Isso aí. Tem muito espaço. Eu lembrar de novo do exemplo da Starbucks. Sempre que todo mundo vai lembrar. O fato deles chamarem você pelo nome já é uma personalização. Coisa simples, né? Coisa simples.
coisa básica, ele tá ali escrevendo o seu nome. E esses dias eu tava no aeroporto e eu já tive muito problema com café. Aí falando de processo, não personalização, mas a excelência. Você colocar aquela tampa e o café tá tão quente que você queima a boca. Não sei se é padrão para todas as Starbucks, tá? Eu acredito que sim. A tampa do café tava gelada, tava numa temperatura que eu acho que ela foi tirada de uma cadeira. E a temperatura do café tava quente, mas não quente o suficiente para me queimar. Cara, isso é incrível, porque é o básico muito bem feito. Sim. E a gente não encontra. E aí, trazendo para o nosso mundo, é o básico muito bem feito que tá caindo. Quando a gente não tem o básico, não adianta você querer falar de fatores de encantamento, mas o básico bem feito. Então não adiantaria, né, a Starbucks está colocando o nosso nome ali, personalizando, se o básico tivesse caído. Acho que esse conjunto básico muito bem feito, uma personalização, é a receita do sucesso. O Renato trouxe legal, né? Às vezes, né, não tem a necessidade de reinventar a roda, né? É fazer o básico bem feito, né? É fazer o que é necessário de forma simples, né? Deixar de querer inventar soluções mirabolantes, né? É isso aí. E tá o pavão. Pegou a canetinha e escreveu o nome do copo. Nada mais. Isso. E aí, olha que interessante. Vocês devem concordar, por exemplo, quando a gente fala de uma Starbucks, talvez fosse uma experiência que nossos pais não tiveram. Talvez nem tivesse Starbucks aqui, eu acho que não. Ou se tivesse, seria muito restrito. É uma experiência que eles nem tiveram. E independente se é Brasil ou não, experiências que temos hoje são experiências que não tínhamos no passado. Mas uma vez que, segundo Einstein, uma mente se expande, jamais ela volta... É Einstein mesmo? Estou falando cara certo? Einstein. É isso, certo. Ela jamais volta ao estado anterior. Você expandiu, acabou, meu irmão. Só que o problema não é só o Thiago, o Jeff, o Renato, o João, a Maria que expandiram. A sociedade expandiu a consciência. A barra, né, subiu demais. A barra subiu demais e isso é mundial. Globalização, internet... Então, cara, não tem como você tirar o pé. E segundo aí também o Harari, felicidade é uma questão de expectativa. Não é sobre ter ou deixar de ter. É aquilo que eu tenho como expectativa e se eu consigo suprir ou não essa expectativa. Então quer dizer que todo mundo está com muita expectativa, gente. O mercado está com expectativa, os profissionais estão com expectativas, as pessoas estão com expectativas. A pergunta é quem é que vai aterrissar as expectativas? Quando a gente fala de personalização, não é frescura. É porque a gente foi granularizando, melhorando, estruturando a um certo nível que agora a gente começa a falar de problemas muito maiores. Não são problemas triviais, por exemplo, que eu mexo uma alavanca e está resolvido. Eu tenho que combinar uma série de competências. Agora imagine você, por exemplo, eu como engenheiro, introspectivo por natureza, vocês também com suas características, a gente não fala mais só de produto, processo ou produção. A gente fala de vendas, a gente fala de marketing, a gente fala de estratégia, a gente fala de gente, a gente fala de tecnologia, a gente fala de inteligência artificial. A gente abre um podcast e grava, a gente faz post. Ó, que maravilha, hein? Tá tudo bem, vocês são empreendedores, vocês não são referências, tem que fazer mesmo. Temos que fazer sim, mas os profissionais que estão ganhando o jogo estão pensando desse jeito, como intraempreendedores, ou como donos de empresa, ou como executivos.